Superman está em cartaz agora e, cara, é um filme tão bom. Uma lufada de ar fresco. Não apenas para Detective Comics, mas para filmes de quadrinhos em geral. Mas isso me fez pensar. Bem, na verdade houve muitos Supermans em live action. Hoje vamos passar por todos eles, começando nos anos 1940 e terminando com esta versão mais recente do Homem de Aço, tudo para descobrir quem é realmente o mais poderoso. Vamos classificar todos os Supermans em live action, do mais fraco ao mais forte. Antes do DCL, antes mesmo de Christopher Reeves ser o Superman. Bem, havia Kirk Allen, ele foi o Superman original em live action, aparecendo em seriados de cinema dos anos 1940 e 50. E aqui está a coisa, porque isso foi muito cedo, mesmo para o Superman ser um personagem, muito menos ele estar em filmes de live action. Bem, seus poderes não estavam totalmente desenvolvidos. Esta é a era em que ele era mais poderoso que uma locomotiva, mais rápido que uma bala. Podia saltar prédios altos. E era isso. Basicamente era o seu limite. E isso significa que essa versão do Superman vai basicamente ser anã em poder por todos que o seguirem. E você também pode dizer o mesmo para a versão do Superman de George Reeves. Ele é mais icônico e tudo mais, mas em termos de poder real, bem, é apenas o Superman da Era Dourada e ele é um pouco fraco e inconsistente demais para ir mais alto na lista do que perto do fundo. Esta é uma das versões mais estranhas do Superman, pois ainda é Clark Kent, mas ele se apresenta como Superboy e combate o crime enquanto frequenta a faculdade na Flórida. Definitivamente uma das versões mais incomuns do personagem, mas ele tem um poder impressionante, mais poderoso que o outro Superman, como quando o Superboy conseguiu destruir um asteroide. Embora isso tenha resultado em amnésia para ele, a desvantagem para o Superboy é que ele é apenas mais jovem e mais inexperiente, o que o impede. Ao compará-lo com o Superman que ainda está por vir por muito tempo, Nicolas Cage como Superman é um dos maiores na história dos filmes de quadrinhos. Até finalmente o vimos em uma participação especial em The Flash, e ele estava lutando contra as aranhas gigantes que ele deveria estar combatendo em Superman Lives. Algumas coisas aqui. 1. Ele é um Superman adulto, então ele leva vantagem sobre o Superboy. E 2. Bem, esta é uma versão mais poderosa e desenvolvida do Superman em comparação com os antigos seriados de cinema. Então é por isso que ele está aqui. Embora nós também tenhamos visto essa versão do Superman por apenas 10 segundos. Então só podemos chegar tão alto. Eu acredito plenamente que o Superman no universo estendido da DC vai disparar. Esta lista à medida que o universo Detective Comics se expande, e eu realmente espero que o Detective Comics U se expanda. Porque o Superman foi incrível. E David Korn disse que o Superman foi incrível, dito isso. Bem, neste momento acho que esse é o máximo que ele pode alcançar. Ele mostrou algumas proezas impressionantes, parando prédios em queda, ele resistiu à atração de um buraco negro e demonstrou criatividade e engenhosidade com seus poderes e habilidades. Pode atrapalhar um pouco o Super-Homem, que ele está constantemente se contendo e tentando salvar os outros nas lutas. Mas o que é mais Superman do que parar uma luta para salvar um esquilo e uma menina pequena? O Super-Homem da universo estendido da Detective Comics realmente saiu do portão balançando. Pois até mesmo desde o Homem de Aço, bem, o Superman era poderoso o suficiente para superar um evento que molda e termina o mundo, superando a força do motor do mundo basicamente por pura força de vontade. E não apenas isso, mas ele redobrou os esforços, conseguiu resistir à atração da Zona Fantasma, que era literalmente apenas um buraco negro. Embora assim, ele não teve absolutamente nenhum problema em destruir uma boa parte de Metrópolis enquanto estava lutando. E isso foi apenas o começo. Superman permaneceu bastante consistente em Batman vs Superman, teve um enorme aumento de poder ou algo assim, mas ele conseguiu sobreviver a uma bomba nuclear, a queima-roupa direto no rosto e depois voltou e matou o monstro Apocalipse, uma força de destruição de planetas. Mas foi na Liga da Justiça que ele teve um enorme aumento de poder. Voltar à vida realmente fez maravilhas para o cara, porque bem, Kal mostrou que era infinitamente mais poderoso do que todo o resto da Liga da Justiça combinada. Ele literalmente apenas ficou lá enquanto todos o atacavam e nem sequer se mexeu. Nem sequer piscou, ele tem uma velocidade que o coloca em pé de igualdade com o Flash.
o único outro herói que já demonstrou velocidade assim, e então o Superman fez isso novamente ao superar outra ameaça que poderia acabar e moldar o mundo. Então, observando como ele enfrentou o Steppenwolf. Bem, ele provou novamente que é mais poderoso do que o resto da Liga da Justiça combinada. Ele poderia absolutamente brincar com um destruidor de mundos, e este Superman vai atacar incansavelmente sem remorso. Este Superman é muito poderoso? É só que todos os outros nessa lista ainda por vir são um pouco mais poderosos. Agora, quando comecei neste vídeo, de maneira alguma pensei que o Superman de Dean Cain fosse estar tão alto ou tão poderoso. Quer dizer, Lois e Clark era basicamente uma sitcom. Eu realmente não esperava nada dessa versão do Superman. Mas, cara, ele realmente me surpreendeu. Tipo, este Superman era muito mais rápido que a velocidade da luz, capaz de voar até o Sol em menos de 1 minuto. Ele também mostrou uma técnica e controle sérios sobre sua velocidade, sendo capaz de atravessar objetos assim como o Flash. Ele era tão forte que movia casualmente um meteoro de 20 milhas, jogando-o por aí, e então redobrava o esforço e dava uma cabeçada em um meteoro de 45 milhas sem dificuldade. Este Superman tinha poder suficiente para desintegrar uma cadeia inteira de montanhas com seu laser em segundos. Então sim, surpreendentemente poderoso, o Superman de Christopher Reeves é provavelmente a versão mais icônica do Superman. Ele era realmente muito forte, especialmente para a sua época, pois ele tem um poder impressionantemente incrível, porque ele não apenas consegue levantar e carregar montanhas inteiras, mas este Superman incrivelmente empurrou a Lua para fora de sua órbita para causar um eclipse solar. Ele moveu a Lua, literalmente, parece coisa de quadrinhos. Ele também é sem dúvida tão resistente, capaz de ignorar ataques de outros kryptonianos, mas é realmente a sua velocidade. Todos nós sabemos que o Superman do universo Donner é estupidamente rápido. Rápido o suficiente para dar voltas na Terra inúmeras vezes, em um instante, fazendo-a girar ao contrário. Literalmente revertendo o tempo no processo, isso é algo ao nível do Flash. E o Superman estava casualmente manipulando o tempo com velocidade fora da força de velocidade também. Ele tem todo esse poder naturalmente, então sim, ele definitivamente está aqui na lista. Mas eu vou dizer que o Superman de Brandon Routh leva vantagem sobre o Superman de Reeves, porque o Superman de Routh literalmente é o Superman de Reeves. Tudo o que aconteceu em Superman 1 e 2 é considerado canônico para esta versão do Superman. E mesmo que isso não inclua ele movendo a Lua fora de órbita, acho que é realmente seguro dizer que o Superman tem a mesma força, porque é literalmente o mesmo Superman. O que pode favorecer Brandon Routh, no entanto, são alguns fatores. Primeiro, bem, ele levantar uma ilha inteira feita de kryptonita é realmente impressionante. Não é apenas ele levantando uma ilha, mas ele levantando uma ilha enquanto constantemente perde poder e se machuca no processo. Mas segundo, bem, este Superman continuou sendo Superman e basicamente se tornou o Superman do Reino do Amanhã. Isso é o bastante para dar a ele uma pequena vantagem, mas são essencialmente os mesmos personagens. Enquanto praticamente todo Smallville era Clark Kent realmente se preparando para se tornar o Superman. Uma vez que ele se tornou Superman, bem, ele era realmente muito poderoso. Quero dizer, em seu primeiro dia como Superman, ele conseguiu afastar o apocalipse da Terra, literalmente empurrando um planeta. E esse foi seu primeiro dia como um Superman completo, acrescente tudo o que aconteceu nas 10 temporadas antes disso. Todos os anos de experiência que ele acumulou. Todos os vilões que ele derrotou, bem, eu acho que este é um lugar bastante justo para ele, mas por último, mas não menos importante, a versão mais poderosa do Superman. Bem, Superman da CW, isso é principalmente por causa de uma façanha gigantesca. Claro, Superman conseguiu lutar contra o Apocalipse e destruir luas e se mover ao redor do mundo em um instante. Ele tem muitas façanhas semelhantes a praticamente todos os outros Supermans desta lista. Vem com o território de estar em um programa de televisão e ter tantas façanhas. Mas como eu disse, uma façanha se destaca entre as demais. Quando o Superman estava supercarregado e no seu máximo de poder, bem, ele conseguiu separar dois mundos com apenas um soco, na verdade, deixe-me corrigir, ele separou dois universos inteiros com suas próprias mãos. Essa façanha está bem lá em cima. Um Superman de quadrinhos, na minha opinião, o consolida como o Superman mais poderoso em ação ao vivo que já vimos.